Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu também queria participar desse debate, da discussão da LDO 2017 e 2018. Primeiro discutindo o papel da LDO, não é? Deputada Cidinha, o nome já deixa claro, uma lei que estabelece diretrizes, dá o prumo, a direção. E nesse contexto em que votamos a LDO para o ano de 2018, na verdade quem está dando o principal prumo, deputado Eliomar, são as diretrizes do Programa de Recuperação Fiscal. Na verdade, esta é talvez a efetiva LDO para 2018, tendo em vista que a Lei Complementar 159 de 2017 estabelece uma série de limites, uma série de, enfim, disposições que afetarão no cotidiano a execução orçamentária no estado do Rio de Janeiro e nos estados que vierem a aderir a esse programa, seja em relação à venda de ativos, seja em relação à constituição até de um conselho supervisor que vai monitorar a execução orçamentária do estado. Então, em primeiro lugar, quando o Luiz Paulo disse aqui que a LDO seria talvez imprestável, talvez ele estivesse fazendo menção a essa condição. Nós estamos face a uma lei complementar que, se contar com um programa instituído por uma lei complementar, que se contar com a adesão do governo do estado, ele mesmo, esse programa, será o grande balizador, o grande demarcador, dará régua e compasso à execução do orçamento do estado do Rio de Janeiro no ano que vem. E mais, outros já intervieram, eu quero aqui endossar. A LDO insiste em aspectos que vêm se constituindo como erros crassos de prioridade na gestão nos últimos 10, 12 anos do Rio de Janeiro. Várias vezes eu vim aqui, deputado André Ciliano, fazendo a ressalva de que não considero o debate fácil sobre isenção fiscal um debate que não deva merecer cuidado, porque a isenção fiscal não é um mal em si, não é um espantalho a ser banido da gestão pública. Ao contrário, se praticada com critério, se praticada com transparência, se praticada de forma que o poder público concedente tenha a capacidade de acompanhar as contrapartidas decorrentes da isenção fiscal, ela pode sim ser um bom fator indutor de desenvolvimento econômico. O problema é que no Rio de Janeiro nada disso aconteceu. As isenções fiscais se transformaram um verdadeiro descontrole fiscal. Alguns aqui já usaram a expressão farra ou orgia fiscal. É disso que a gente está falando. E a LDO continua apontando nessa mesmíssima direção. Da mesma forma, a questão da cobrança da dívida ativa. Fala-se de um volume superior a 70 bilhões de reais. Fala-se também que nesse volume existem dívidas, parte dessa dívida que está apodrecida, há massas falidas que são devedoras do Estado. Mas, afinal de contas, qual é exatamente esse volume? Quais são os devedores? O que se faz exatamente hoje no Rio de Janeiro para fazer a cobrança da dívida ativa do Estado? Aliás, na Comissão de Educação, deputado Conde Bittencourt, na quarta-feira passada, com a presença do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, esse tema apareceu. E na quinta-feira, aliás, na próxima quinta-feira, haverá uma audiência pública conjunta da Comissão de Tributação, da Comissão de Orçamento e da Comissão de Economia, justamente sobre a questão da cobrança da dívida ativa, com a presença do Procurador-Geral do Estado. Então, eu quero aqui dizer que, do ponto de vista do conteúdo, a LDO parece insistir, teima em insistir, em problemas, em limites e insuficiências que vêm sendo debatidos e questionados aqui na Assembleia há muito tempo. Agora, além disso, tem alguns elementos do contexto que eu queria também pontuar, não sem antes ouvir o deputado Conde Bittencourt. Deputado Waldeck, eu concordo com a linha de reflexão de Vossa Excelência, de vários aqui. A LDO, não só aqui, mas nesse ordenamento orçamentário brasileiro, se transformou numa peça de ficção. Essa é a grande verdade. Mas a minha preocupação nesse debate, e eu tive ontem na cidade de Nova Friburgo, e nós dois somos coautores com o deputado Anderson, de um projeto do deputado André Correia, deputado Luiz Martins, que renova o incentivo já existente do setor de moda no estado do Rio de Janeiro, que São Paulo esse mês deu para 0%. 0%. Friburgo tem um polo de lingerie de moda íntima essencial para o emprego, para a circulação de riqueza,
E tive também no Metal Mecânico de Friburgo, a AGA, que Vossa Excelência conhece, que é uma cooperativa de servidores. Nesses 2 últimos meses, dispensou 110 funcionários do seu quadro de 300 colaboradores. 110 funcionários. A venda voltou ao ano de 14. 110 funcionários de 300 servidores, 300 colaboradores. O que me preocupa não é a gente separar o joio do trigo na questão do incentivo, é tirar o benefício que o seu Cabral deu em áreas indevidas. Exatamente. Mas quando se generaliza, o Estado do Rio perde competitividade. Estou trazendo 2 setores que são essenciais para o emprego, para a circulação de riqueza nas regiões e para pagamento de tributo, que é a moda, especialmente a moda íntima na região de Friburgo, e o metal mecânico. Me preocupa muito essa radicalização que alguns colegas continuam fazendo, não foi o seu caso, continuam fazendo da questão do benefício, incentivo e regime especial. Essa casa tem que colocar uma lupa e separar o bom incentivo daquele que foi uma bolsa, como já disse o deputado Paulo Ramos, uma bolsa empresário. Muito obrigado. Obrigado, deputado Conte, que reforça a nossa argumentação e provavelmente vamos daqui a pouco debater essa discussão importante sobre o setor têxtil no Estado. O deputado Conte lembrou Nova Friburgo, eu lembro também Cabo Frio, com o setor de moda praia, muito forte também nesse ramo. Mas eu queria, deputado André Ceciliano, completando a minha intervenção aqui, trazer alguns elementos do contexto. Porque nós estamos discutindo a LDO 2018 no contexto de um governo estadual completamente desacreditado, deputado Samuel Malafaia, com um governador já cassado, inclusive, pelo TRE. E eu concordo com o que disse a imprensa, e depois a nós mesmos por mensagem de WhatsApp, o deputado Jorge Pisciani, que classificou o governo como um governo incompetente, deputado Carlos Macedo. Inclusive mencionando de forma dura, eu concordo, tenho dito isso aqui mais de uma vez, e ouvi com atenção a entrevista do deputado Pisciani, que ele vai na mesma direção. Mais do que isso, fala o que eu falei aqui várias vezes, inclusive sob a presidência do deputado André Ceciliano, que estranho muito que o governo do Estado fale muito grosso com servidores estaduais, arrochando-os, mas fale fino nas tratativas com o governo federal, sequer pauta questões que são muito importantes para a economia do Estado, que nas negociações macroeconômicas com a União, é importante que o governo do Estado fale grosso para pautar a questão do Comperd, para pautar a questão da política de conteúdo nacional nas compras da Petrobras. Nada disso vai para a mesa, e são elementos importantíssimos para reaquecer setores estratégicos da economia do Estado e, consequentemente, aumentar a arrecadação. Então eu concordo com o deputado Jorge Pisciani na sua crítica à incompetência do governo estadual e quando ele afirma, o que eu já disse aqui inúmeras vezes, que o governo do Estado fala fino, amansa, encolhe o rabo quando dialoga, quando está nas tratativas com o governo federal. E mais, sobre o teto de gastos, eu quero aqui para concluir dizer o seguinte: neste contexto, é muito difícil não fazer uma discussão responsável sobre o teto de gastos para não passar à sociedade a impressão de que nós somos contrários que os poderes reduzam as suas despesas. É claro, agora é muito importante também que o teto de gastos não vire o que virou a emenda constitucional 95 de 2016, que congelou investimentos nas áreas sociais por 20 anos, mantendo apenas os remanejamentos orçamentários e as progressões orçamentárias para o pagamento de juros e serviço da dívida. Isso também a gente não quer. É preciso pensar talvez no futuro, quando a mensagem chegar, parece que chegaria hoje, se é possível isentar algumas áreas, deputada enfermeira Rejane, como a saúde e a educação, desse dispositivo do teto de gastos no que tange ao Poder Executivo. E concluindo, presidente André Ceciliano, lembrar aqui, especificamente, o doutor Julianelli já fez uma intervenção brilhante, lembrando a questão do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eu quero lembrar da importância de nós garantirmos nesta LDO os repasses duodecimais para as universidades estaduais, para o ERJ, para o ESO, para o ENF, que estão morrendo à míngua. É um absurdo o que está acontecendo com esses grandes patrimônios da ciência, da cultura, da educação no Rio de Janeiro, e tem emendas à LDO que defendem os duodécimos mensais quando dos repasses orçamentários para essas universidades. Por isso eu queria fazer essa discussão sobre a LDO, trazendo elementos do contexto e trazendo elementos pontuais
mas que são muito importantes, como é o caso, por exemplo, dos repasses do Odecimais para as universidades.